Graça e paz, meus irmãos. Eu quero dizer a todos vocês que é um privilégio poder retornar a esta querida igreja e poder aqui compartilhar uma palavra de Deus com vocês. E espero que vocês não fiquem assim escandalizados do que eu vou dizer inicialmente. É que esse genro é uma pessoa para mim, para a nossa família, muito especial. E a gente, quando passa dos 15, tem alguns hábitos, tem alguns jargão que a gente usa. E eu, na minha casa, sempre dizia, agora não digo mais, mas sempre dizia assim: ó, meus filhos, tem 3 coisas na vida que não se emprestam: é o revólver, o carro e a mulher. Essas 3 coisas não se emprestam. Pois bem, finalmente Deus me deu esse genro. E na época eu tinha um carro que, depois da minha esposa, era o que eu mais cuidava, era aquele carro. Todo dia eu estava passando paninho e fazendo brilhar. E um dia ele chega e diz assim: pastor, você me empresta o carro? E eu disse: ô, meu filho, quem já levou a minha única filha, agora leva tudo. Tudo é teu. Mas a verdade é que nós temos uma comunhão muito boa, nos amamos muito. E para mim não atender um pedido do Diego é só mesmo se não puder. E ele me fez um pedido que juntou 2 coisas. Eu, pela bondade de Deus, há mais de 48 anos venho pregando a palavra de Deus. Mas em toda a Bíblia não tem nenhuma passagem da Escritura que mais me comova. E não tem nenhuma passagem da Escritura que mais, nenhuma pregação em outra passagem da Escritura que eu não pregue chorando, pela comoção, pelo envolvimento meu espírito, com o Espírito Santo e com essa palavra que eu vou compartilhar esta noite. Então eu convido vocês para inicialmente nós fazer uma leitura na carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Se você tiver como marcar na sua Bíblia aí, fazer um sinalzinho para você ler depois em casa, eu sei que você vai tirar muita coisa boa dessa escritura. Capítulo 3, versículos 10 até o 14. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem ainda não encontrou, diga misericórdia. Tem gente pedindo misericórdia, então vamos esperar. Colossenses. Colossenses é uma carta pequena, mas está aí logo antes de Hebreus, por ali assim, no Novo Testamento. Vocês estão vivendo uma espécie de vida totalmente nova. Repita comigo: vida totalmente nova. Vida totalmente nova. Que consiste em estar continuamente aprendendo, cada vez mais o que é correto, e procurando constantemente ser cada vez mais semelhante a Cristo. Diga: ser semelhante a Cristo. Ser semelhante a Cristo. Que criou essa vida nova. Diga: vida nova. Vida nova. No íntimo de vocês. Nessa vida nova, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. O que importa é que a pessoa tenha Cristo, e Ele é igualmente acessível a todos. Visto que vocês foram escolhidos por Deus, que Ele deu um novo tipo de vida, diga: um novo tipo de vida. Está fraco.
um novo tipo de vida. E por causa do seu profundo e santo amor, também vocês devem pôr em prática a compaixão, diga, compaixão, a bondade, a humildade, a mansidão e a paciência. Sejam amáveis uns com os outros. Pode falar. Sejam amáveis uns com os outros, prontos para perdoar. De novo, prontos para perdoar. Jamais guardem rancor. Perdoem como o Senhor perdoou vocês. Acima de tudo, deixe que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. A palavra que eu vou pregar, irmãos, ela é uma das últimas cartas que o apóstolo São Paulo escreveu, e essa carta foi a carta menor que tem, apenas 25 versículos, e ela foi dirigida a Filemão. Então, se você quiser passar agora para a carta de Paulo e Filemão, pode abrir a sua Bíblia nessa carta de Paulo e Filemão. Quando Paulo escreveu essa carta, ele já estava na contagem regressiva da vida. Ele que se converteu, um homem jovem, cheio de energia, um orador eloquente, profundo conhecedor das coisas, porque fizera várias faculdades, e agora se converte ao Evangelho de Cristo, um evangelho que ele perseguia, se tornou um tirano, perseguindo aqueles que criam no Evangelho, que criam na mensagem do Nazareno. E como ele estava em começo de carreira no campo jurídico, formado em magistratura, houve uma troca de governo, e ele imaginou que perseguindo os crentes, matando, prendendo, açoitando, extirpando aquela classe de crença, ele estaria prestando até um serviço a Deus. Então ele se tornou um profundo perseguidor da obra de Deus. A história dele é linda, é cheia de altos e baixos, que nós não temos tempo para descrever aqui. Mas é certo que ele teve um encontro com Deus. E o encontro que Saulo teve com Deus, que o seu nome legítimo é Saulo, procedente de Tarso, o impacto do encontro foi tão forte que Saulo morreu no encontro. Ele estava indo a Damasco procurar alguns crentes que existiam lá, alguns crentes judeus, e ao chegar em Damasco ele teve um encontro literal com o Senhor Jesus Cristo. E como disse, o impacto foi tão forte que ali na entrada de Damasco, Saulo morreu. Morreu, foi erguido pelos seus amigos, e o fulgor da glória de Deus era tanto que ele se levanta cego, sem poder ver. Apenas falando uma nova linguagem, a linguagem de uma nova criatura, de um novo homem, que a partir dali não mais fez questão de ser conhecido como Saulo, mas sim como Paulo, que quer dizer um novo homem, uma nova criatura, recebeu uma nova vida para viver num novo proceder. Este homem apaixonou-se tanto pela obra de Deus, ele teve
um enchimento do Espírito Santo, uma unção tão grande, que ele se esqueceu dele mesmo, esqueceu de construir uma família, esqueceu que a vida passa, e exatamente para quem trabalha, a vida passa muito depressa, corre demais. Ele esqueceu de construir uma família, de ter esposa e filhos, para na velhice alguém lhe cuidar. E a vida para ele passou muito depressa, como passa para todas as pessoas ocupadas. E quando ele escreve essa carta, ele já estava com os cabelinhos brancos, ele já estava velho, ele não tinha mais aquele pique que ele tinha quando no início, que pregava muitas horas ele pregava, e quando ele abriu seus lábios para pregar, meus irmãos, era como uma fonte que saltava para a vida eterna. Quanto mais Paulo pregava, mais o povo queria ouvir. Muitas vezes atravessou a noite pregando, e as pessoas comendo o que ele falava, e tal era a unção, que até mesmo os enfermos eram curados pelo poder da sua mensagem. A igreja deve a Paulo muito, porque ele, além de ter sido o primeiro missionário a pregar aos gentios, ele também escreveu, construiu a estrutura doutrinária da igreja, que eu nem sei, me pergunto se a igreja existiria se não existisse os ensinos de Paulo, que Paulo escreveu. A vida passou depressa, e a tradição nos conta que no final da vida, ele sempre tinha a mesma paixão. Para ele, parecia que não tinha envelhecido. Tal era a paixão que ele tinha pela obra de Deus. Mas bem que o Senhor o cuidou dele na velhice, porque os irmãos da época compreendiam que receber na sua casa um profeta, conforme Jesus disse, era receber a bênção do profeta, era receber galardão de profeta. Então por isso os irmãos disputavam qual mais queria hospedar o apóstolo São Paulo na sua casa. Em algumas casas ele ficava muitos meses, invernava, como ele mesmo fala, passava o inverno todo. Mas os historiadores contam que muitas vezes ele, hospedado na casa de alguém, ele tinha uma montaria, e muito bem antes do dia clarear, quando era madrugada, escuro ainda, ele montava na sua montaria, e quando o dia clareava, ele já tinha atravessado muitas coxilhas, muitas matas, estava indo visitar as igrejas que existiam nas fazendas. E entre essas igrejas, composta de gente das mãos calejadas pelo trabalho pesado, e muitos escravos inclusive, existia um discípulo amado, que ele tinha uma grande estima por ele, que chamava-se Filemão. Esse Filemão era um fazendeiro, trabalhava com agropecuária, tinha agricultura e tinha pecuária também, mas que um tempo na vida, esse Filemão viveu uma crise, estava aprisionado por alguma coisa que estava ameaçando a sua integridade. Talvez até, se não tivesse sido salvo, teria se suicidado. E quando ele estava naquela perturbação, quando ele estava vivendo aquele conflito com ele mesmo, conflito espiritual, alguém lhe falou que distante dali, em Éfeso, estava lá um pregador pregando, e que muitos milagres estavam acontecendo, até as pessoas levavam as roupas
para que o pregador orasse, e essas roupas, após a oração, eram colocadas nos doentes e eles saravam. Pessoas endemoniadas eram levadas e saíam totalmente libertos. Quem era esse pregador? Era Paulo. Era Paulo que estava lá em Éfeso. E como o comércio de Éfeso tinha um hábito de fechar, os comerciantes fechavam às 11 horas e só abriam às 4 da tarde. Então havia um intervalo em que as pessoas ficavam ociosas na praça, porque vinham de diferentes lugares, uma vez que Éfeso era um centro comercial. Vinham para fazer as suas compras, vender e comprar, e quando chegavam naquele horário, parava tudo. E então Paulo alugou uma escola, que fora construída por um homem conhecido como Tirano. Ele alugou naquele horário, e ali ele fazia culto naquela escola, e então aquelas pessoas vinham ali e recebiam a bênção de Deus, recebiam a salvação, recebiam a cura, e essa informação se espalhou por toda a Ásia, e chegou lá em Colossos, aonde vivia o Filemão. E o Filemão então veio a Éfeso, e para a glória de Deus, ele foi também ali curado, liberto, salvo, perdoado, e nasceu de novo. E não só recebeu a cura e a libertação, mas também Paulo segurou ele ali um tempo e discipulou Filemão, de tal maneira que Filemão para ele era como um filho amado, porque ele viu na pessoa de Filemão os seus ensinos se desenvolver, e Filemão absorver, Filemão realmente receber Jesus no coração, e também se tornar uma nova criatura, como um filho gerado das suas entranhas. O tempo passa, Filemão volta para sua fazenda, já discipulado, e chega na fazenda e abre lá uma igreja na sua casa. Uma igreja na sua casa, como se chama mesmo, irmãos? Célula. Diga forte. Célula. Uma célula. Ele abriu uma célula, claro que eu estou fazendo a transição do... Então, abriu na sua casa, e lá ele mesmo ministrava, acompanhado de um outro, também filho de Paulo, chamado Arquipo, que era um cooperador, um homem ensinador da palavra. Então, lá eles atendiam aquela célula. E os ouvintes, as pessoas que participavam do culto na fazenda de Filemão, a maioria, quase que 90% deles, eram escravos. Eram escravos que durante o dia trabalhavam em todo tipo de serviço da fazenda, e quando chegava a noite se reuniam para adorar a Deus, para servir ao Senhor e receber a palavra de Deus na fazenda de Filemão. E entre essas pessoas existia um moço, um escravo. Os escravos não eram tratados como pessoas, os escravos eram considerados como bens, de maneira que quando o fazendeiro ia fazer a declaração dos seus bens, ele declarava quantas cabeças de gado tinha, quantas ovelhas, quantos camelos, quantos cavalos, quantos jumentos e quantos escravos. Escravos, como disse, não eram considerados como pessoas, eles eram comercializados, vendidos e comprados no mercado. Era uma classe de trabalhadores que não tinha nenhum direito, só tinham deveres. Não tinham direito nem de ter um nome. Não tinham. A sua orelha era furada, e ali era colocado uma argola de metal, com uma placa de metal também, escrito o nome, não dele, o nome do seu dono. Escravo tinha dono, mas não tinha direito a ter uma esposa só, não tinha direito a ter uma cama própria, não tinha direito a um horário para comer, nem tampouco escolher a comida, não tinha direito nenhum. Era tratado como objeto. Mas quando o escravo era um escravo bom, quando ele era um escravo inteligente, organizado, um escravo trabalhador, então ele recebia como regalia, como prêmio, pela sua capacidade, recebia alguns privilégios. Privilégio de ter uma esposa, privilégio de ter filhos, o privilégio até de ter um nome. Agora, quando era um escravo
gordo, pesado, que lá na minha terra diz assim, um mata-pasto, é aquele que caminha assim e quando levanta o pasto, o pé matou a grama, de tão devagar que anda. Então esse não valia nada, davam de contrapeso assim, na hora do negócio. Agora quando era um escravo elegante assim, que nem o meu genro, magrinho, que caminha rápido, então esse era comprado a preço de ouro. Já foi mata-pasto, mas não é mais. Então, irmãos, e lá entre eles, entre Filemon, existia um escravo que era de toda confiança, chamado Onésimo. Onésimo quer dizer útil, nome bonito. E, por sinal, aqui nesse livro eu estava olhando nessa carta, tem vários nomes importantes que as pessoas podem até escolher para colocar nos seus filhos. Tem Aristarco, tem Epáfras, tem Demas, tem vários nomes aqui. Então, Onésimo era o nome dele. Esse Onésimo era um escravo de toda a confiança. Ele tinha a chave do baú, podia abrir qualquer porta, entrava e saía na fazenda, nada acontecia na fazenda sem que ele soubesse. Ele era um administrador da fazenda. E ele também ouvia a mensagem pregada por Paulo. Quando Paulo chegava na fazenda, sempre era uma surpresa, porque não existia telefone, não tinha como comunicar. Então, quando se dava conta, lá estava ele, e os escravos então passavam um para o outro a informação: olha, o pastor está na fazenda, o pastor chegou, e era aquela alegria. Eles trabalhavam animados, eles trabalhavam com pressa que o dia passasse para chegar à noite e poder se reunir para o culto. E entre esses, Onésimo, nessa ocasião que Paulo chegava lá para pregar, a tradição nos conta que Paulo estava tão velhinho, que já não mais pregava em pé como ele costumava pregar, ele pregava sentado, à luz de candeeiro, mas tamanha era a glória de Deus naqueles cultos, que havia momentos que eles olhavam para ele, sentado ali falando, e a glória de Deus nele, parece que transformava num anjo, que não era mais uma pessoa falando, mas era um anjo de Deus falando e ministrando aos corações. Eles tinham que se segurar para não gritar, glorificando a Deus, porque a presença de Deus era extremamente forte naquele lugar. Louvado seja Deus. E o que me encanta e que me deixa extremamente feliz é que eu estou sentindo que a mesma presença do Espírito de Deus que estava lá naquela fazenda, ela está presente aqui nesse culto. É possível que eu esteja pregando aqui para alguém que tem as suas mãos calejadas. É possível que eu esteja pregando aqui para alguém que trabalhe com gado, com lavoura, e não importa no que você trabalhe, você é um vaso precioso que pode ser cheio do Espírito Santo esta noite. Pode ser cheio da glória de Deus. E isso vai acontecer, não tenho dúvida, porque eu estou vendo que alguns já estão sendo cheios do Espírito Santo, enquanto nem cheguei na metade da pregação. Só que Onésimo estava bem na divisa do caminho. Você sabe que existe uma divisa chamado Vale da Decisão. É quando a pessoa está com um pé no mundo e um pé no caminho, indeciso, provou do amor de Jesus, sentiu o amor de Jesus por sua vida, mas as amizades no mundo, os prazeres mundanos, o envolvimento com o pecado, com os vícios e com tantas coisas, lhe prende, e a pessoa fica naquele vai, não vai, vai, não vai. Nesse vale da decisão é o pior momento da vida de uma pessoa, porque é quando Satanás joga com todo o seu ódio, com toda a sua fúria, para impedir que a pessoa diga sim para Jesus. Porque a partir do momento que a pessoa diz sim para Jesus, a sua vida muda, o seu nome é escrito no livro da vida. O Senhor Jesus
se torna o seu dono, e a partir daquele momento, demônio nenhum pode tocar nessa pessoa, porque ela tem a proteção total do poder do nome do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Então é muito perigoso quando a pessoa está na indecisão. E Onésimo estava assim. E as tentações, elas chegam das mais diferentes formas. E quando o inimigo traz a tentação, traz a oferta, ele não avisa as consequências do pecado. E Onésimo estava por lá e de repente abre um baú que ele era acostumado a abrir, cheio de dinheiro em ouro. E o demônio assoprou no ouvido e disse: pega um pouco para você. E ele não pensou duas vezes, pegou uma quantia. Então logo foi percebido que alguém mexeu no baú do dinheiro do Filemão, se espalhou na fazenda uma grande preocupação, que havia um escravo ladrão. E o castigo para o escravo ladrão era os piores que você possa imaginar. O escravo ladrão, ele poderia apanhar nas mãos até ficar mutilado. Ele poderia ser amarrado no cepo e morrer amarrado de fome e de sede, depois de receber muitos açoites. O escravo ladrão também, ele poderia ser queimado com ferro quente, com a letra F na testa, aliás, com a letra L na testa, como ladrão. Ele também podia ser morto, crucificado, para que todos vissem. Tudo isso poderia acontecer com o escravo ladrão. Satanás não avisou ele dessas consequências. Então logo a paz se desapareceu da fazenda, era só o que falava: há um escravo ladrão. Quem é, quem não é, quem é, quem não é. Toda vez que vinha o assunto, o coração do Onésimo disparava. O medo de ser descoberto, o medo do castigo. Poxa, se viesse uma lei dessas lá em Brasília, não sei o que daria. Mas, meus irmãos, a verdade é que Onésimo fugiu. Satanás disse: foge, e ele fugiu. Mas Satanás não avisou que existia também uma lei, que ninguém podia receber escravo fujão. Quem recebesse um escravo fugitivo poderia ser denunciado como ladrão de escravo. E Onésimo fugiu, anoiteceu na fazenda e amanheceu muito longe dali. Porém, quanto mais ele se afastava da fazenda, pior ficava a situação para ele, porque parece que todas as pessoas que ele procurava sabiam que ele era o escravo fugitivo. E além dos castigos de ser ladrão, o escravo fugitivo também tinha a sua sentença. E uma das sentenças era ser marcado com ferro quente, com a letra L de ladrão e a letra F de fugitivo, fujão. Então a vida dele estava arrasada, diante do que estava passando. E no momento de desespero, já pensando em se suicidar, tirar sua vida, veio a lembrança, o culto da fazenda. Veio a lembrança, o culto no galpão da fazenda, onde Paulo pregava o amor de Jesus. E aonde estava Paulo nessa hora? Talvez tu imagine que ele deveria estar hospedado no melhor hotel que existisse, porque ele era doutor, com muitas faculdades, procedente de família muito rica, mas que ao aceitar a Cristo, ao declarar a sua fé em Jesus, foi deserdado e se tornou pobre. Então, o que acontece? O Onésimo empreende uma caminhada de 1000 quilômetros, porque Paulo estava a 1000 quilômetros dali, em Roma, preso, pelo crime de afirmar para as pessoas que Jesus ama os perdidos, que Jesus não despreza as pessoas que erram na vida, que Jesus não despreza
as pessoas que não conseguem acertar o seu caminho, que Jesus perdoa os pecados dos pecadores. E esta mensagem do amor de Deus aos pecadores e aos perdidos ameaçava a estrutura da religião da época, e por isso Paulo então estava agora preso em Roma, e foi a sua última prisão. Porque dali ele foi para o sacrifício onde foi degolado. Mas o Onésimo empreendeu essa caminhada e foi até lá. E quando chega lá e consegue localizar Paulo, e Paulo olha para ele e reconhece, e chama pelo nome, Onésimo, que quer dizer útil, mas que nessas alturas ele se achava um inútil, com a vida toda desgraçada. O Onésimo se atira chorando na frente de Paulo, e entre lágrimas e soluço ele diz: eu roubei. Não precisava explicar para Paulo as consequências, Paulo sabia bem. Continua chorando e Paulo continua falando com ele, dizendo: Onésimo, entregue teu coração a Jesus, Onésimo, que Jesus perdoa o teu pecado. Onésimo, você está trazendo um fardo de pecado, de acusações, de medo, um fardo pesado você traz nas costas. Onésimo, entregue sua vida a Jesus, que Ele vai tirar esse fardo de cima de você, e você vai se tornar uma nova criatura, uma nova pessoa. Onésimo solta outra palavra entre soluços e lágrimas e diz: eu fugi. Paulo compreende que ele tinha cometido 2 grandes crimes. Mesmo assim, Paulo ora, e Paulo estava preso, algemado a um soldado inclusive. Ele esquece nessa hora que estava algemado, e a tradição nos diz que quando ele foi pôr as mãos sobre a cabeça do Onésimo, se feriu com a algema, porque esqueceu que estava algemado. Mas mesmo assim, com muito sacrifício, ele consegue colocar a mão na cabeça de Onésimo e orar por ele ali. E na hora que Paulo coloca a mão na cabeça de Onésimo, que impõe as mãos sobre ele, o céu desce naquele lugar. Aleluia! A glória de Deus desceu ali, meus irmãos amados. Aleluia! E ali, assim como aconteceu com Paulo, aconteceu com ele também. Ele foi transformado numa nova criatura. Morreu um pecador e nasceu um homem de Deus, uma nova pessoa ali. Eu penso que eu esteja pregando para alguém que já teve essa experiência de ter nascido de novo, de ter sido perdoado por Jesus, ter recebido o alívio, o perdão dos seus pecados e a paz que só Jesus tem para dar. Eu acho que vocês não estão compreendendo o que eu estou falando, não. Vocês não estão entendendo. Porque se vocês estivessem entendendo e já viveram essa experiência, vocês iriam fazer como vocês fazem quando o time de vocês faz gol. Iam gritar, louvando a Deus e exaltando o Senhor, porque você está entendendo essa linguagem, você já viveu essa experiência, você está vivendo essa experiência, você compreende o que é nascer de novo, se tornar uma nova pessoa em Cristo Jesus. É isso, solte a voz, grite, aplauda Ele, solte o grito que está preso aí e glorifique a Deus de todo o seu coração. Onésimo nasceu de novo,
Paulo amou tanto aquele momento que ele chegou a dizer assim: este filho que eu gerei entre as minhas algemas, este filho que eu amo como quem dá luz entre estas algemas. E aí então, irmãos, Onésimo quis voltar. Eu vou voltar, eu vou responder pelo meu crime. Mas Paulo disse: espere um pouco, porque Paulo estava passando necessidades, embora tivesse algum dinheiro, que talvez a igreja de Filipos tenha mandado, alguns irmãos tenham ajudado ele, porque para suas necessidades ele sempre precisava trabalhar, uma vez que ele foi excluído da sua própria família e perdeu a herança que poderia receber dos seus pais. Filho de gente abastada, riquíssima, mas que morreu pobre. Abriu mão de toda a riqueza, pela riqueza da graça, pela riqueza do reino de Deus. E então, Paulo coloca dinheiro na mão de Onésimo, mas não era um ladrão, ex-ladrão, agora tesoureiro do ministério de Paulo. Põe o dinheiro na mão dele e diz: vai buscar comida para nós aqui na cadeia, precisamos nos alimentar melhor. E ali ele ficou muitos dias servindo a Paulo. Mas uma madrugada, irmãos, eu estou perdido com esse horário meu que é lá de São Paulo. Como é que eu estou aí, pastor Diego? Me ajuda. Então, o que acontece? Uma noite, Onésimo dorme tranquilo, porque agora a sua vida está nas mãos de Deus. Seus problemas estão com Jesus, e Jesus com certeza iria resolver os seus problemas, como de fato resolveu. Mas Paulo, como bom pastor, porque o bom pastor, meus irmãos, muitas vezes o rebanho está dormindo tranquilo, sossegado, mas o pastor está nas altas madrugadas, orando, gemendo, chorando na presença de Deus, buscando, intercedendo pela solução dos problemas que afligem muitas vezes alguma das suas ovelhas. E lá estava Paulo orando, enquanto Onésimo dormia como uma criança. E Paulo pensou: eu preciso resolver o problema do Onésimo. E aí ele pega a sua caneta, escreve esta carta que você tem aberta na sua Bíblia, quando ele diz: Paulo, prisioneiro por anunciar as boas novas de Jesus Cristo, da parte do irmão Timóteo, e a você, Filemon, meu muito amado colaborador, e a igreja que se reúne na sua casa, e a Áfia era a esposa de Filemon, nossa irmã, e Arquipo, que como eu é um soldado da cruz. Ele faz a sua saudação, mas eu quero já ir para o começo, para o versículo 8, onde ele diz assim: eu quero te pedir um favor. Poderia exigir de você em nome de Cristo, porque é exatamente isso que você deve fazer. Porém eu amo e prefiro pedir-lhe, eu, Paulo, agora velho, e aqui na prisão, por causa de Jesus Cristo, a minha súplica. Veja bem, ele poderia dar ordem. Se Paulo fosse um pastor tradicional, ele não pedia favor, ele dava ordem. Mas como ele vivia a graça, quem vive na graça não dá ordem, não manda, não governa, mas pede favor. Então ele pede o favor dizendo assim: a minha súplica é que você mostre bondade com meu filho Onésimo, o qual eu ganhei para o Senhor aqui entre as algemas. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, porém agora vai ser de real utilidade para nós dois. Eu estou mandando ele de volta, e com ele vai o meu próprio coração. Filemon sabia que Paulo estava preso. Filemon sabia disso. Onésimo não sabia ler.
No outro dia, o que acontece? Paulo escreveu outra carta também, nesses mesmos dias, uma carta à igreja em Colosso. E aí então Paulo chama Títico, que eu não sei pronunciar direito, se é Títico, é Titico, seja como for. E entrega a eles a carta, as duas cartas, uma para Colosso, para a igreja de Colosso, e a outra diretamente para o Filemão. Eu imagino que o Onésimo pediu se ele podia levar a carta para Filemão. Ele sabia que a sua chegada lá poderia ser o seu fim, de volta na fazenda, que apesar de Filemão ser um cristão, mas ele podia ser Ruth, ele podia ser tirano. Agora, irmão, tente imaginar a vida de um escravo, voltando para casa, trazendo uma carta que ele não sabia o que estava escrito ali, e não sabia ler. Quanto mais ele voltava em direção à fazenda, acompanhado de Títico, mais ele pensava no que poderia estar lhe esperando lá: castigo, morte, ser queimado com fogo, ser crucificado. Mas acontecesse o que acontecesse, ele tinha tanta certeza no amor de Jesus que ele não temia. Lá vinha ele. E eu imagino, irmão pastor Diego, que eles chegaram na fazenda à noite, e os irmãos estavam reunidos no culto. E quando Títico entra naquele culto, os irmãos: olha, chegou o Títico, está trazendo notícias de Paulo. Sim, trago notícias de Paulo. Saudaram ele foi muito bem acolhido. E ele diz assim: mas eu não estou só, eu venho acompanhado de mais alguém que está lá do lado de fora. Mais alguém? Quem é? Onésimo. Onésimo. Pode entrar. Lá vem o Onésimo entrando. Eu imagino, imaginar não é pecado, irmão, eu estou querendo viver o momento. Lá vem o Onésimo entrando, trazendo consigo a carta. E ele chega e se prostra com o rosto no chão, na frente de Filemão, e alcança a carta. E quando Filemão abre a carta e começa a ler o que nós já lemos, as lágrimas do Filemão começam a descer. Primeiro porque ele vê a letra já trêmula da mão do velho apóstolo, que já não conseguia escrever bonito como escrevia no começo. Agora a idade chegou, a canseira, o desgaste da vida, mas mesmo assim ele diz: eu te peço um favor, eu te peço que você perdoe o Onésimo. Este filho que eu gerei aqui entre as algemas, é possível que no passado ele te deu algum prejuízo, mas agora ele será útil a você e será útil a mim também. Eu quero que tu perdoe eles, receba ele como se estivesse recebendo a mim, trate ele como se estivesse tratando eu, porque ele agora é uma nova criatura, ele agora é um novo irmão, ele agora é um filho, que aqui, ele nasceu de novo, ele nasceu de novo aqui, ele é uma nova pessoa. Se alguma coisa deve, mais na frente ele escreve dizendo: eu te pago, ponha isso na minha conta. E quando Paulo está escrevendo assim, ele diz: eu não quero que isso seja forçado, mas eu sei que você fará mais do que eu estou pedindo. Glória a Deus. E aí então, irmãos, Paulo está escrevendo aquela carta, e de repente Paulo olha para um cadeado grande que tinha na porta e uma corrente, e ele pela fé diz assim: eu também te peço,
que vocês preparem para mim uma cama, porque logo pelas orações de vocês, a porta desta cela vai se abrir, e eu estarei livre. Coisa que não aconteceu, porque dali Paulo foi para o martírio, ele não pôde voltar na fazenda de Filemão, mas ele pede que prepare uma cama, porque ele era sempre muito bem acolhido lá. E aí então Filemão recebe e vai lendo a carta e vai chorando, e os irmãos sem entender, e quando chega numa altura da leitura da carta, o Filemão se abaixa e abraça Onésimo, e toma nos braços e ergue para cima e abraça junto ao peito, e os escravos não entendiam. Ele não vai apanhar, ele não vai ser esfolado, ele não vai ser castigado. O que aconteceu com ele? O que aconteceu com Onésimo? Foi o mesmo que aconteceu comigo. Foi perdoado. Um dia eu entrei nas portas de uma igreja, viciado, liderando uma gangue de marginais, complicado com a lei, com a sociedade, com a família, sem valor nenhum. 4 de agosto de 1968, eu entrei pela primeira vez na porta de uma igreja evangélica. Fui ali com o intuito de fazer desordem, mas ali eu tive encontro com Jesus. Ele tirou aquele coração mau e me colocou um coração amoroso, capaz de perdoar. Uma igreja, quando ela é composta de gente que não perdoa, ela não é igreja, ela pode ser qualquer outra coisa, menos igreja. Porque a igreja de Cristo, ela tem um coração perdoador, capaz de perdoar por grande que seja a ofensa. Onésimo foi perdoado, e para a glória de Deus, o Filemão, numa demonstração maior que não lhe foi pedida, numa demonstração maior, o Filemão deu a liberdade para Onésimo, que deixou de ser um escravo, passou a se tornar um homem livre. E a história nos diz que ele se dedicou como ninguém, se tornou um discípulo que foi cópia do apóstolo São Paulo, dedicadíssimo ao estudo das Escrituras, eloquente na pregação, mestre no ensino. Aleluia. E ele teve o cuidado de reunir todas as cartas que Paulo escreveu. Foi de cidade em cidade procurando e reunindo as cartas, e até que finalmente ele encontra a carta que diz respeito à sua liberdade. Esta carta que nós temos aberta aqui. E ele pede para o Senhor se pode ser incluída no cânon das Escrituras essas cartas. E a carta dele também. E o Espírito Santo disse sim, pode. E é por isso que ela está aqui. Aleluia, é por isso que ele está aqui, porque o Espírito Santo aprovou que esta carta fizesse parte. Glória a Deus. Eu não sei se eu estou pregando para alguém, talvez tu não seja chamado de Onésimo, não seja chamado de Filemão, mas tenha vivido experiências duras na sua vida, tenha vivido situações que parecem não ter solução, tenha se sentido um condenado até sem dever, mas eu quero lhe dizer, Jesus de Nazaré está aqui presente, porque Ele morreu naquela cruz, derramou o seu sangue na cruz, para nos resgatar, eu e você, do poder das trevas, para o reino do seu amor.
E esta noite eu não tenho dúvida que milagres vão acontecer, já estão acontecendo aqui. Você que achava, entrou aqui pensando, talvez é a minha última vez que vou num culto. Há tanto eu venho orando, há tanto, e não ouço uma palavra de Deus ao meu coração. Eu quero lhe dizer que nesta hora, o céu desceu a este lugar. O Espírito de Deus me diz que é possível que eu estou pregando para algum pai, que o seu filho, a sua filha está envolvido até na droga. Quem sabe se na prostituição, ou quem sabe seu filho está lá no presídio. Mas eu quero lhe dizer, o poderoso braço de Deus, ele alcança qualquer lugar, qualquer distância, e ele entra nas portas fechadas para realizar as obras de Deus. E eu não tenho dúvida que este culto aqui vai produzir resultados na vida de gente que não está aqui, que nunca veio aqui, mas vai ser alcançado pela bênção de Deus agora, enquanto nós vamos estar orando a Deus. Pode glorificar a Deus, pode gritar. Solte o grito, diga aleluia, diga glória a Deus, diga forte, solte o grito e grite para louvar a Deus de todo o coração. Quem sabe se eu estou pregando para alguém que vem sendo perturbado por espíritos, que lhe tiram o sono, que lhe ameaçam, que ameaçam a sua família, que ameaçam o que você tem. Eu quero lhe dizer nesta noite, a glória de Deus está presente, porque você viesse numa casa de oração, aonde o Senhor habita, o Espírito de Deus está aqui, e as obras de Deus acontecem nesse lugar, para a glória do nome de Jesus. É possível que eu esteja pregando para pessoas que têm muitas experiências com Deus, mas esta noite você pode ter uma nova experiência. Você pode sair daqui com um novo testemunho, algo novo a contar. Porque o mesmo Jesus que esteve ali, na porta daquela cela, e transformou Onésimo, livrou Onésimo da morte, livrou o Onésimo dos problemas que ele tinha, solucionou tudo, e fez dele um novo homem. E não só isto, o que me apaixona é saber que quando Paulo morreu, Onésimo foi o substituto dele, passou a liderar todas as igrejas que Paulo abriu em toda a Ásia, em todos os lugares. Onésimo, eu estou crendo para alguém que está aqui nesse culto, e que Deus tem um projeto de liderança com a sua vida. Aleluia! Não sei de onde Deus te tirou. Quem sabe se Deus lhe tirou dos vícios, quem sabe se Deus lhe tirou da prostituição, quem sabe se Deus fez contigo o que fez comigo, tirou de lá da feitiçaria, de lá da adoração aos ídolos, como tirou a minha família, para me pôr em pé para falar do seu amor. É possível que eu esteja pregando para alguém assim. Então agora, queridos, nós vamos fazer uma oração. E eu já estou vendo, tem algumas pessoas, vocês certamente creem nos dons do Espírito. O que me dá mais segurança para pregar é que o Espírito do Senhor, Ele tem me usado com dons espirituais, e entre esses dons, o dom de visão, e tem algumas pessoas que eu olho para ela e vejo o fardo caindo, vejo a transformação no seu rosto, vejo a mudança de vida acontecendo. Então você tem muitos motivos para glorificar, para se soltar. Solte o freio de mão, solte a trave e se jogue nos braços de Jesus, para ter uma experiência nova hoje com Ele. Você quer uma oração de milagre pela sua vida ou por alguém da sua família? Se você quer, fique em pé.
Eu não sei se todos vão poder vir, mas aqueles que quiserem chegar aqui mais perto, pode chegar aqui mais perto para nós orar junto. Pode sair do seu lugar, saia e venha em direção ao seu milagre, porque nesta hora as janelas do céu estão se abrindo para você. Oh, glória a Deus. Pode chegar aqui perto, pode chegar. Venha receber o que Deus tem para ti esta noite, que é muito maior do que você imaginava. Ele faz muito mais do que você pede, porque Ele é Deus e a sua presença está aqui. Venha, chegue mais perto, abra um espacinho aqui desse lado, ó. Pode vir, irmão, não libere o caminho para os outros poderem chegar aqui perto, ó. Isso, aqui, ó, olhe para mim, olhe para mim. Libere o caminho para os outros chegar aqui mais perto. Isso, libere o caminho. Quanto mais perto você puder chegar, é melhor, irmãos. Venha para baixo da nuvem da glória de Deus. Aqui desse lado também, pode chegar mais perto. Vocês estão com um pouco de medo porque o pregador é feio, mas feiura não pega, irmão. Pode chegar aqui pertinho. Vem aqui perto. Isso, dá um passinho mais que você libera para outros poder chegar. Isso. Vamos estar orando agora. Coloque a sua mão no seu coração. E esta oração você tem que orar junto. Você precisa falar também. Você precisa dizer para Deus o que você quer que Ele faça. Porque o Senhor respeita o nosso livre-arbítrio, a nossa escolha. Então agora nós vamos falar com Deus e você vai falar também. Você vai dizer com toda a força aquilo que você quer que Deus faça. E na medida que você vai orando junto, a unção de Deus que está na minha vida, ela vai sendo transferida para você. E você já vai recebendo o milagre de Deus agora. Ore juntos, Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu chego diante de Ti, meu Deus, porque eu creio no poder da Tua palavra, eu creio no poder do Teu Espírito Santo, e quero Te agradecer pelo privilégio de poder continuar pregando a Tua palavra, Senhor, e vendo os milagres acontecendo. Olhe quantos pais, quantas mães que estão aqui, Pai, derramando lágrimas, pessoas que estão vivendo uma situação que nunca pensavam e que parece não haver solução, mas desça a Tua glória, desça a Tua presença sobre as suas vidas. Espírito Santo, tome estas vidas agora, tome esses corações agora. Espírito Santo, tome estas vidas agora. Mova-se nesses corações, aleluia, para que os Teus filhos possam sair daqui levando uma nova experiência, levando uma bênção, levando um milagre nas suas vidas que o Senhor tenha realizado para a glória de Deus. Pai amado, tem pais, tem mães aqui, Senhor, que estão precisando de um milagre na vida dos seus filhos, na sua empresa, no seu trabalho, Senhor, nas suas economias, na sua vida conjugal, na sua vida familiar. Pai Santo, agora, este é o momento que nós pedimos que a Tua glória desça. Solte a voz e glorifique, irmão. Solte a sua voz, não segure, não cochiche, fale com Deus com força. Em nome de Jesus receba, em nome de Jesus receba, em nome de Jesus receba a bênção, em nome de Jesus seja abençoado por Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Pode ficar em pé, vamos aplaudir o Senhor. Isso, bem forte, vamos gritar, vamos louvar. Solte a voz, diga graças a Deus, diga glória a Deus. Está fraco, diga glória a Deus. Está fraco, gente, mais forte, glória a Deus. Isso, outra vez, glória a Deus. Mais forte, glória a Deus. Aleluia. Imagine isso, só para imaginar. Imagine que Jesus está do seu lado aí, e você vai dar um abraço nele, porque essa pessoa que está do seu lado aí está cheia do Espírito Santo. Pode abraçar ela, pode abraçar e glorificar. Abraça como se esteja abraçando Jesus. Isso, solta esse, pega outro, solta esse, pega outro.
Bem forte, bem, abrace, irmão, abrace, isso, abrace. Vamos comemorar a vitória, vamos comemorar a vitória, isso, em clima de festa, alegria. Olha, as irmãs estão se beijando, acho que até os irmãos também. Faça isso. Vem cá, querido.